Minha querida filha, meu querido filho, você sente esse vazio no peito? Essa inquietação que não te deixa em paz? Essa sensação de que algo muito importante está faltando na sua vida? Você tem se perguntado por que as coisas parecem tão difíceis ultimamente? Por que os problemas só aumentam e as soluções parecem cada vez mais distantes? Eu sei exatamente o que você está sentindo neste momento. Eu sei porque estou observando você, chamando você, esperando por você. Hoje eu preciso fazer uma pergunta que vai tocar no fundo da sua alma. Onde você está? Eu tenho te procurado, tenho te chamado, tenho enviado sinais claros para você, mas parece que você não está me ouvindo. E isso me preocupa profundamente, porque o momento que você está vivendo agora é crítico. Não é exagero, não é dramático demais dizer isso. É a mais pura verdade. Você está em um ponto da sua vida onde as decisões que tomar agora vão determinar todo o seu futuro, toda a sua paz, toda a sua proteção. Eu sou Maria, sua Mãe Celestial, e hoje vim até você com uma mensagem urgente. Não é uma mensagem qualquer que pode esperar para amanhã ou para a semana que vem. É uma mensagem que precisa chegar ao seu coração agora, neste exato momento. Porque enquanto você está distante, enquanto você está perdido nas preocupações do mundo, nas distrações que te afastam de mim, forças que você nem imagina estão agindo contra você. E eu não posso permitir que meu filho, que minha filha, continue desprotegido. Você tem notado como tudo parece estar dando errado. Como as portas parecem se fechar na sua frente. Como as pessoas que você amava começaram a se afastar. Como a paz que você um dia teve parece ter desaparecido completamente da sua vida. Esses não são apenas acontecimentos aleatórios, são consequências diretas do seu afastamento. Quando você se distancia de mim, quando você se distancia da proteção divina que eu ofereço, você fica vulnerável. E o inimigo sabe disso. Ele está observando, esperando o momento certo para atacar. Mas eu estou aqui hoje para te resgatar. Estou aqui para te mostrar o caminho de volta. Estou aqui porque te amo profundamente e não vou desistir de você, mesmo que você tenha desistido de mim. Este vídeo não chegou até você por acaso. Foi eu quem coloquei no seu caminho. Foi eu quem tocou no seu coração para que você clicasse e assistisse. Porque eu preciso de você agora e você precisa de mim mais do que nunca. Escreva nos comentários: Mãe Maria, estou aqui, me resgate. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você compreenda a gravidade deste momento. Não estou te chamando apenas para uma conversa casual. Não estou te convidando para algo que pode ficar para depois. Este é um chamado de emergência espiritual. Sua alma está em risco, sua paz está ameaçada e sua proteção está comprometida. E tudo isso está acontecendo porque você se afastou. Você permitiu que o mundo, com todas as suas demandas e distrações, criasse uma parede entre você e eu. Lembra quando você era mais jovem e tinha aquela fé simples, aquela confiança pura? Lembra quando você conversava comigo todos os dias, quando você me contava seus medos, suas esperanças, seus sonhos? Lembra quando você sentia minha presença tão forte na sua vida que tinha certeza absoluta de que nunca estaria sozinho? O que aconteceu com aquela pessoa? Onde está aquele filho, aquela filha que me buscava com tanto fervor? Eu vou te dizer o que aconteceu. A vida aconteceu, as responsabilidades aumentaram, o trabalho começou a consumir todo o seu tempo. Os problemas financeiros começaram a te pressionar. Os relacionamentos se complicaram. As desilusões te machucaram. E aos poucos, sem nem perceber, você começou a acreditar que precisava resolver tudo sozinho. Você começou a pensar que,
oração era coisa para quando você tivesse tempo, que buscar a Deus era algo para os domingos, se você não estivesse muito cansado, que conversar comigo era opcional, algo bom de se fazer, mas não essencial. E foi exatamente nesse momento que o inimigo começou a agir. Ele é astuto, meu filho, minha filha. Ele não chegou até você com um ataque frontal. Ele foi sutil. Ele foi paciente. Ele esperou você se afastar o suficiente para que minha proteção ficasse fraca ao seu redor. E então ele começou a semear. Semear dúvidas na sua mente, semear discórdia nos seus relacionamentos, semear ansiedade no seu coração, semear medo na sua alma. Você tem sentido isso, não é verdade? Essa angústia constante que parece não ter explicação lógica. Essa sensação de que algo ruim está sempre prestes a acontecer, essa dificuldade de sentir alegria, mesmo quando coisas boas acontecem, esse cansaço que não passa, não importa quanto você durma, esses pensamentos negativos que invadem sua mente sem aviso, tudo isso são sintomas de um afastamento espiritual profundo. São sinais de que você está desprotegido, vulnerável, exposto aos ataques espirituais que acontecem todos os dias. E é por isso que eu estou te chamando com tanta urgência hoje. Porque eu vejo o que você não vê. Eu enxergo as armadilhas que estão sendo preparadas para você. Eu vejo as tempestades que estão se formando no horizonte da sua vida. Eu vejo os planos do inimigo contra você. E eu não posso ficar em silêncio. Eu não posso apenas observar enquanto meu filho, minha filha, caminha direto para o perigo. Você precisa entender uma coisa muito importante. O mundo espiritual é real, mais real do que você imagina. Existe uma batalha acontecendo neste exato momento pela sua alma, pela sua paz, pela sua família, pelo seu futuro. E nessa batalha, você não pode ficar neutro, você não pode ficar no meio termo. Ou você está protegido sob meu manto, ou você está exposto aos ataques. Não existe meio termo. Não existe zona de conforto, onde você pode viver sua vida sem se preocupar com as coisas espirituais. Eu sei que o mundo moderno te ensinou a ignorar essas verdades. Te ensinou que tudo tem uma explicação científica, que tudo pode ser resolvido com dinheiro, com terapia, com remédios, com métodos humanos. E eu não estou dizendo que essas coisas não têm seu valor, mas eu estou te dizendo que elas não são suficientes, porque os problemas que você enfrenta têm raízes espirituais e só podem ser resolvidos com soluções espirituais. Quantas vezes você já tentou resolver aquele problema sozinho? Quantas noites você já passou acordado, pensando, planejando, tentando encontrar uma saída? Quantos conselhos você já pediu? Quantos livros de autoajuda você já leu? Quantas promessas você já fez para si mesmo de que dessa vez seria diferente? E mesmo assim o problema continua lá. Ou pior, outros problemas surgiram, porque você está tentando lutar uma batalha espiritual com armas humanas. E isso simplesmente não funciona. Eu estou te chamando hoje para que você pare. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Pare de acreditar que você não precisa de ajuda divina. Pare de adiar seu retorno para mim, porque cada dia que você passa longe é um dia a mais de vulnerabilidade. É um dia a mais que o inimigo tem para trabalhar contra você. É um dia a mais que você fica sem a proteção que só eu posso te oferecer. E eu quero que você saiba, não importa há quanto tempo você está afastado, não importa quantas vezes você já prometeu voltar e não voltou, não importa quantos erros você cometeu, não importa quão indigno você se sente, eu ainda te amo, eu ainda estou aqui, eu ainda estou te esperando de braços abertos,
porque eu sou sua mãe e uma mãe nunca desiste do seu filho, não importa o que aconteça. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa reconhecer que precisa de mim. Você precisa admitir que sozinho você não está conseguindo. Você precisa se humilhar e pedir ajuda. E eu prometo a você, no momento que você fizer isso, no momento que você abrir seu coração para mim de verdade, tudo vai começar a mudar. A proteção vai voltar, a paz vai retornar, as portas vão começar a se abrir, os inimigos vão recuar. Porque quando você está comigo, quando você está sob meu manto, nada nem ninguém pode te derrotar. Minha amada filha, meu amado filho, eu preciso te contar algo que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ser dito. Eu tenho te enviado sinais, muitos sinais, sinais claros, evidentes, impossíveis de ignorar. Mas você tem ignorado. Você tem fechado os olhos para eles. Você tem encontrado explicações racionais para coisas que são claramente sobrenaturais. E isso me entristece profundamente, porque esses sinais não são punições, são alertas, são tentativas desesperadas de chamar sua atenção antes que seja tarde demais. Pensa comigo, quantas vezes nas últimas semanas você teve aquele pensamento repentino sobre mim? Quantas vezes você passou por uma igreja e sentiu um impulso inexplicável de entrar? Quantas vezes você viu uma imagem minha e sentiu seu coração apertar? Quantas vezes você acordou no meio da noite com aquela inquietação, aquele vazio que parecia te sufocar? Quantas vezes você teve aquele sonho estranho que te deixou pensativo o dia inteiro? Esses não foram coincidências. Fui eu tentando alcançar você. Fui eu batendo na porta do seu coração. Fui eu te lembrando que existe algo muito maior do que suas preocupações diárias. Fui eu te mostrando que você precisa voltar, mas você ignorou. Você disse para si mesmo que era só cansaço, só estresse, só imaginação. E continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. E os sinais não pararam por aí. Aquele amigo que do nada te mandou uma mensagem falando sobre fé. Aquela música religiosa que começou a tocar no rádio exatamente quando você estava pensando em desistir de tudo. Aquele vídeo que apareceu nas suas redes sociais, como este que você está assistindo agora, falando exatamente sobre o que você está passando. Aquela pessoa desconhecida que sorriu para você e disse: Deus te abençoe sem motivo aparente. Tudo isso fui eu orquestrando. Tudo isso fui eu tentando te mostrar que estou aqui, que estou perto, que não te esqueci. Mas há sinais mais sérios também. Sinais de alerta. Sinais de que as coisas não estão bem porque você está longe da proteção divina. Aquela doença que apareceu do nada e os médicos não conseguem explicar direito. Aquele problema no trabalho que surgiu sem você ter feito nada de errado. Aquele desentendimento na família que começou por algo pequeno e virou uma bola de neve. Aquele acidente que você quase sofreu e que te deixou assustado por dias. Aquela perda financeira inesperada que abalou toda a sua segurança. Você pode estar pensando, mas Mãe Maria, essas coisas acontecem com todo mundo. São parte da vida. E sim, problemas fazem parte da vida. Mas quando os problemas começam a se acumular, quando eles vêm um atrás do outro sem dar tempo para você respirar, quando parece que você está em um ciclo interminável de dificuldades, isso não é normal. Isso é um sinal de que algo está errado espiritualmente. É um sinal de que você está desprotegido. Eu vou te contar algo que talvez você não saiba. Quando você está perto de mim, quando você me busca regularmente, quando você mantém sua vida espiritual ativa, existe uma proteção sobrenatural ao seu redor.
É como um escudo invisível que desvia os ataques, que fecha as portas para o mal, que impede que certas coisas ruins aconteçam com você. Mas, quando você se afasta, esse escudo enfraquece. E quanto mais tempo você fica longe, mais fraco ele fica, até que finalmente você fica completamente exposto. E é aí que o inimigo ataca. Ele não perde tempo. Ele sabe exatamente quando você está vulnerável. E ele usa tudo o que pode para te destruir. Ele ataca a sua saúde para te enfraquecer. Ele ataca suas finanças para te desesperar. Ele ataca seus relacionamentos para te isolar. Ele ataca sua mente para te confundir. Ele ataca sua fé para te fazer acreditar que Deus te abandonou. Tudo isso faz parte de uma estratégia muito bem planejada para te manter longe de mim, para te manter longe da proteção que só eu posso te dar. E tem um sinal em particular que eu preciso que você preste atenção: a sua incapacidade de orar. Você já reparou como ficou difícil sentar e conversar comigo? Como sua mente fica dispersa? Como você não consegue se concentrar? Como parece que as palavras não saem? Como você se sente desconfortável, inquieto, ansioso para terminar logo? Isso não é falta de tempo. Isso não é só cansaço. Isso é interferência espiritual. O inimigo sabe que se você conseguir orar de verdade, se você conseguir se conectar comigo profundamente, todo o trabalho dele contra você vai por água abaixo. Então ele faz de tudo para impedir que você ore. Ele coloca 1000 distrações na sua frente. Faz você lembrar de coisas urgentes que precisa fazer. Traz pensamentos intrusivos para a sua mente. Te faz sentir sono quando você tenta orar. Te faz sentir que oração não funciona mesmo, que é perda de tempo. Tudo isso é estratégia dele. E se você não perceber isso, se você não lutar contra isso, você vai ficar cada vez mais distante de mim. Outro sinal muito importante é a sensação de vazio que você carrega. Você pode ter tudo: uma casa confortável, um trabalho estável, uma família, amigos, saúde. Mas mesmo assim, você sente que falta alguma coisa. Você sente que sua vida não tem sentido, não tem propósito. Você acorda todo dia e se pergunta: é só isso? Você olha para o futuro e não vê nada que te emocione, que te inspire, que te faça querer continuar. Esse vazio é a ausência de Deus na sua vida. É a ausência de conexão espiritual. É sua alma gritando por alimento espiritual. Porque você pode alimentar seu corpo com a melhor comida, pode alimentar sua mente com os melhores livros, pode alimentar seu ego com conquistas e reconhecimento. Mas se você não alimentar sua alma com oração, com fé, com comunhão comigo, você vai continuar vazio, sempre vazio. E esse vazio vai te consumir aos poucos, até que você não reconheça mais quem você é. Eu também tenho te enviado sinais através das pessoas ao seu redor. Aquele filho que de repente começou a se interessar por coisas espirituais e te convidou para ir à igreja. Aquela mãe que não para de te mandar mensagens sobre fé. Aquele amigo que sempre te pergunta se você está orando. Essas pessoas não estão sendo chatas. Essas pessoas não estão sendo inconvenientes. Essas pessoas são instrumentos que eu estou usando para te alcançar. E quando você as ignora, quando você as afasta, você está rejeitando não só elas, mas a mim também. Escreva nos comentários: Mãe Maria, eu reconheço os sinais. Meu querido filho, minha querida filha, existe um tipo de afastamento que é o mais perigoso de todos. Não é aquele afastamento dramático, onde a pessoa briga com Deus e declara abertamente que não quer mais nada com a fé. Não é aquele afastamento consciente, onde a pessoa decide abandonar tudo
e seguir um caminho completamente diferente. O tipo mais perigoso é o afastamento silencioso. É aquele que acontece aos poucos, sem você nem perceber. É quando você continua se considerando uma pessoa de fé, mas na prática, sua fé está morta. Você acredita em mim? Você acredita em Deus? Claro que sim. Você nunca negou isso. Se alguém te perguntar, você vai dizer sem hesitar que é católico, que tem fé, que acredita. Mas quando foi a última vez que você realmente orou? Não aquela oração rápida antes de dormir, pedindo proteção enquanto já está quase dormindo. Não aquela oração de emergência, quando algo ruim está prestes a acontecer. Mas aquela oração de verdade, onde você senta, aquieta seu coração e conversa comigo de alma aberta. Quando foi a última vez que você foi à missa, não por obrigação, não porque era dia santo, não porque alguém te convidou, mas porque você sentiu vontade, porque você sentiu necessidade, porque você queria estar na casa de Deus. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia, buscando entender mais sobre o plano divino para a sua vida? Quando foi a última vez que você rezou o terço, meditando em cada mistério, conectando-se profundamente comigo? Se você está tendo dificuldade para responder essas perguntas, se você está percebendo que já faz semanas, meses ou até anos desde que você fez essas coisas, então você está em um afastamento silencioso. E esse é o tipo mais perigoso porque você não está percebendo o quanto está longe. Você continua achando que está tudo bem. Você continua achando que é uma pessoa de fé. Mas na realidade, sua fé está apenas no nome, não na prática. E o pior de tudo é que esse afastamento silencioso acontece de forma tão gradual que você nem percebe as mudanças em você. Você não percebe que está mais ansioso do que era antes. Você não percebe que está mais irritado, mais impaciente. Você não percebe que pequenas coisas que não te incomodavam agora te tiram do sério. Você não percebe que está perdendo a capacidade de perdoar, de ser compassivo, de ser gentil. Você não percebe que está se tornando uma pessoa mais amarga, mais cínica, mais desconfiada. Essas mudanças são consequências diretas do afastamento espiritual. Porque quando você está conectado comigo, quando você mantém sua vida espiritual ativa, minha graça age em você. Ela te transforma, ela te dá paz que ultrapassa todo entendimento. Ela te dá paciência sobrenatural. Ela te dá amor que não depende das circunstâncias. Ela te dá força para enfrentar qualquer situação. Mas quando você se afasta, você perde acesso a essa graça. E sem ela, você fica à mercê das suas próprias emoções, das suas próprias fraquezas, dos seus próprios limites. O afastamento silencioso também afeta profundamente seus relacionamentos. Você tem reparado como suas conversas com as pessoas estão mais superficiais? Como você não tem mais paciência para ouvir os outros? Como você está mais focado em si mesmo, nos seus problemas, nas suas necessidades? Como você está perdendo a capacidade de se alegrar com as conquistas dos outros, de chorar com a dor dos outros, de estar verdadeiramente presente para os outros? Isso acontece porque o amor verdadeiro, o amor que não é egoísta, é um fruto do Espírito. E quando você se afasta da fonte desse amor, quando você se afasta de mim, seu amor pelos outros começa a secar. Você começa a amar de forma condicional. Você só ama quem te convém, quem te beneficia, quem te agrada. E quando alguém te decepciona, te contraria, te magoa, você corta essa pessoa da sua vida sem pensar duas vezes. E seus relacionamentos mais importantes estão sofrendo com isso. Seu casamento, se você é casado, está esfriando.
aquela paixão, aquele companheirismo, aquela cumplicidade que vocês tinham está desaparecendo. E você pode estar culpando o seu parceiro, pode estar achando que é porque vocês cresceram e mudaram, pode estar achando que é assim mesmo que as coisas funcionam. Mas a verdade é que quando o casal se afasta de Deus, quando eles param de orar juntos, quando eles deixam de ter Deus como o centro do relacionamento, o amor humano sozinho não é suficiente para manter a união forte. Seus filhos também estão sentindo sua ausência espiritual. Eles podem não saber identificar o que é, especialmente se são pequenos, mas eles sentem. Eles sentem que você está mais distante, mais impaciente, mais crítico. Eles sentem que você não está emocionalmente disponível como era antes. E o pior, você não está sendo o exemplo espiritual que eles precisam. Como você pode ensinar seus filhos sobre fé se você mesmo não está praticando? Como você pode cobrar que eles orem se você não ora? Como você pode exigir que eles vão à igreja se você só vai quando é conveniente? Seus amigos também percebem a mudança. Alguns podem até comentar que você está diferente, que você mudou, e você pode até ficar ofendido, achando que eles estão sendo críticos, que eles não te entendem, mas no fundo você sabe que é verdade. Você sabe que não é mais a mesma pessoa. Você sabe que perdeu algo essencial ao longo do caminho, mas em vez de reconhecer isso e fazer algo a respeito, você prefere negar, justificar, racionalizar. O afastamento silencioso também afeta sua capacidade de tomar decisões sábias. Quando você estava conectado comigo, você tinha discernimento espiritual. Você conseguia perceber quando algo não estava certo, mesmo que na superfície parecesse bom. Você conseguia ouvir aquela voz suave me alertando sobre perigos. Você conseguia sentir paz ou inquietação diante de certas escolhas, e isso te guiava. Mas agora, você está tomando decisões baseado apenas na sua razão, nas suas emoções, nas opiniões dos outros. E muitas vezes essas decisões te levam por caminhos errados. Você aceita aquele emprego que parece maravilhoso, mas que vai destruir sua família. Você entra naquele relacionamento que todos acham lindo, mas que vai quebrar seu coração. Você faz aquele investimento que parece seguro, mas que vai te levar à ruína financeira. Você confia naquela pessoa que parece confiável, mas que vai te trair. Tudo isso porque você perdeu o discernimento espiritual. Você perdeu a capacidade de ouvir minha voz me guiando. E o pior, você nem percebe que está perdido. Você acha que está no controle. Você acha que está fazendo tudo certo. Você acha que está sendo racional, prático, realista. Mas, na verdade, você está cego espiritualmente. Você está andando no escuro, tropeçando, caindo, se machucando, e nem percebe que existe luz disponível se você apenas olhar para cima. O afastamento silencioso também rouba sua alegria. Você lembra quando você tinha aquela alegria inexplicável, aquela paz que não dependia das circunstâncias, aquela esperança que te fazia acordar todo dia com entusiasmo, acreditando que coisas boas estavam por vir? Onde está isso agora? Você se tornou uma pessoa pessimista. Você sempre espera o pior. Você não consegue mais sonhar. Não consegue mais ter esperança. Você apenas sobrevive, dia após dia, sem realmente viver. E a culpa não é das suas circunstâncias. Não é porque sua vida é difícil. Não é porque você tem problemas. Todos têm problemas. Todos enfrentam dificuldades. A diferença é que quando você está conectado comigo, quando você tem uma vida espiritual ativa, você tem uma fonte de alegria que vem de dentro, que não depende do que está acontecendo ao seu redor. Mas quando você se afasta,
você perde acesso a essa fonte. E aí você fica dependente das circunstâncias externas para se sentir bem. E como as circunstâncias raramente são perfeitas, você vive infeliz. Escreva nos comentários: eu quero voltar para você, Mãe Maria. Minha amada filha, meu amado filho, eu preciso te revelar algo muito sério hoje. Algo que talvez te assuste, mas que é absolutamente necessário que você saiba. Quando você está sob meu manto de proteção, quando você me busca diariamente, quando você mantém sua vida espiritual ativa, existe uma defesa poderosa ao seu redor. Uma defesa que impede que muitas coisas ruins aconteçam com você. Uma defesa que fecha portas para o mal. Uma defesa que blinda sua vida de ataques espirituais devastadores. Mas neste momento, enquanto você está afastado, essa proteção está comprometida. As portas que deveriam estar fechadas estão abertas. Os ataques que deveriam ser bloqueados estão passando. As armadilhas que deveriam ser desativadas estão funcionando perfeitamente. E você está caminhando direto para elas sem nem perceber o perigo que te cerca. Você precisa entender que o mundo espiritual não é uma fantasia, não é uma metáfora, não é algo abstrato. É tão real quanto o mundo físico que você vê e toca. E nesse mundo espiritual existe uma guerra acontecendo. Uma guerra pela sua alma, uma guerra pelo seu destino, uma guerra pela sua família, uma guerra pelo seu futuro. E nessa guerra, você tem inimigos reais que querem te destruir. Esses inimigos são inteligentes, eles são estratégicos, eles conhecem suas fraquezas, eles sabem exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. E eles nunca descansam, eles trabalham dia e noite, planejando, observando, esperando o momento certo para agir. E o momento certo para eles é exatamente agora, quando você está longe de mim, quando você está desprotegido. Deixa eu te explicar como funciona a minha proteção. Quando você me busca, quando você reza o terço, quando você vai à missa, quando você vive uma vida de oração, você ativa uma proteção sobrenatural ao seu redor. É como se anjos fossem designados especialmente para você. Eles ficam ao seu redor, vigiando, protegendo, desviando ataques. Quando o inimigo tenta te fazer cair em uma armadilha, esses anjos te alertam. Eles colocam uma inquietação no seu coração. Eles te fazem sentir que algo não está certo. Eles te impedem de estar no lugar errado na hora errada. Mas quando você se afasta, esses anjos não podem agir com a mesma eficácia. Não porque eles não queiram te proteger, mas porque você está bloqueando a proteção deles com seu afastamento. É como se você estivesse dizendo: eu não preciso de ajuda, eu resolvo sozinho. E eles respeitam seu livre-arbítrio. Eles não podem te forçar a aceitar a proteção. Então, eles ficam ali observando com tristeza enquanto você caminha para o perigo. E os ataques começam. Às vezes são ataques à sua saúde, doenças estranhas que aparecem do nada, dores que vêm e vão sem explicação médica, cansaço extremo que nunca passa, problemas de sono, ansiedade que te paralisa, depressão que te consome, e você vai ao médico, faz exames, toma remédios, mas nada resolve completamente, porque o problema não é apenas físico, é espiritual, é um ataque direcionado para te enfraquecer, para te deixar vulnerável. Outras vezes são ataques financeiros. Você está trabalhando duro, fazendo tudo certo, mas o dinheiro não rende. Gastos inesperados aparecem. Oportunidades que pareciam certas caem no último minuto. Investimentos que pareciam seguros dão errado. Você começa a se afundar em dívidas. E por mais que você tente se organizar, por mais que você faça planilhas e corte gastos,
Parece que existe um buraco no seu bolso. O dinheiro entra e sai sem você nem saber para onde foi. Isso não é falta de habilidade financeira. Isso não é apenas má sorte. É um ataque espiritual às suas finanças. Porque o inimigo sabe que se ele conseguir te colocar em desespero financeiro, você vai tomar decisões ruins. Você vai aceitar propostas desonestas. Você vai se envolver em esquemas duvidosos. Você vai fazer qualquer coisa por dinheiro. E assim ele te afasta ainda mais de mim, ainda mais dos princípios que você sempre teve. Os ataques também vêm através dos relacionamentos. De repente, pessoas que você considerava amigas começam a te trair. Pessoas em quem você confiava espalham mentiras sobre você. Sua reputação é manchada. Você se vê sozinho, sem saber em quem confiar. Seu casamento começa a desmoronar. Brigas constantes por motivos fúteis, falta de comunicação, desconfiança, frieza. E você não entende o que está acontecendo, porque vocês se amavam tanto. Seus filhos começam a se rebelar. Eles, que eram tão obedientes agora, te desrespeitam. Eles se envolvem com más companhias, começam a tomar decisões que vão destruir o futuro deles. E você tenta conversar, tenta impor limites, mas nada funciona. Parece que existe uma parede entre vocês que você não consegue derrubar. Tudo isso são ataques coordenados. O inimigo está atacando todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo para te deixar desesperado, para te fazer perder a fé, para te fazer acreditar que Deus te abandonou. Mas a verdade é que você se afastou. Você que... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. Saiu de debaixo da minha proteção e agora está sofrendo as consequências. Tem também os ataques à sua mente, pensamentos intrusivos que não vão embora, memórias dolorosas do passado que voltam constantemente, medos irracionais que te paralisam, obsessões que te consomem.
Você começa a duvidar de tudo e de todos, incluindo de si mesmo. Você perde a confiança. Você perde a autoestima. Você começa a acreditar que não vale nada, que ninguém te ama, que seria melhor não existir. Esses pensamentos não são seus. São ataques diretos à sua mente. São mentiras sendo plantadas na sua cabeça para te destruir. E sem a proteção espiritual adequada, você não consegue discernir o que é seu pensamento do que é ataque. Você acaba acreditando nas mentiras. E essas mentiras podem te levar a fazer coisas terríveis, coisas que você nunca imaginaria fazer. Eu já vi tantos filhos meus que estavam afastados tomarem decisões horríveis sob influência desses ataques. Alguns terminaram relacionamentos que poderiam ter sido salvos. Outros destruíram suas carreiras por causa de escolhas impulsivas. Alguns se viciaram em drogas, álcool, pornografia, tentando preencher o vazio que só Deus pode preencher. E outros, nos casos mais trágicos, tiraram a própria vida, acreditando que não havia mais esperança. E o mais doloroso para mim é saber que eu poderia ter impedido tudo isso. Se eles tivessem me buscado, se eles tivessem aceito minha proteção, se eles não tivessem se afastado. Mas eles escolheram ficar longe, e eu não posso forçar ninguém a aceitar minha ajuda. Eu posso chamar, posso alertar, posso enviar sinais, mas no final, a escolha é de cada um. E agora eu estou te chamando, estou te alertando, estou te mostrando os perigos que te cercam, porque eu não quero que você se torne mais uma estatística, mais uma vida destruída porque decidiu enfrentar as batalhas sozinho, mais um filho perdido porque não quis aceitar a proteção que estava disponível. Você ainda tem tempo de voltar. Você ainda tem tempo de se colocar sob meu manto protetor novamente. Mas esse tempo não é infinito. Quanto mais você demora, mais forte os ataques ficam. Quanto mais você se afasta, mais difícil fica voltar. Não porque eu não te queira de volta, mas porque o inimigo vai fazer de tudo para te manter longe. Ele vai colocar mais distrações no seu caminho, vai intensificar os ataques, vai fazer você acreditar que já é tarde demais, que você já foi longe demais, que não há mais volta. Mas eu estou te dizendo hoje, nunca é tarde demais. Não importa o quão longe você foi, não importa o quão comprometida sua proteção está agora. No momento que você se arrepender de verdade e voltar para mim, toda a proteção será restaurada. Os anjos voltarão a agir. As portas para o mal serão fechadas. Os ataques serão bloqueados e você começará a experimentar paz novamente. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te dizer algo muito importante. O momento que você está vivendo agora não é comum. Não é apenas mais uma fase difícil da vida. Não é só um período de desafios que vai passar naturalmente com o tempo. Este é um momento crítico, um momento decisivo, um momento onde as escolhas que você fizer agora vão determinar todo o rumo da sua vida daqui para frente. Eu sei que você pode estar pensando que estou exagerando, que eu estou sendo dramática demais, mas eu estou vendo algo que você não está vendo. Eu estou no mundo espiritual, observando os planos que estão sendo feitos contra você. Eu estou vendo as armadilhas que estão sendo preparadas. Eu estou vendo as tempestades que estão se formando e eu preciso te preparar. Eu preciso te alertar, porque se você continuar no caminho que está, cego espiritualmente, desprotegido, afastado de mim, você não vai sobreviver ao que está por vir. Deixa eu te explicar por que este momento é tão crítico. Você está em uma encruzilhada espiritual. Um caminho leva de volta para mim, para a proteção, para a paz, para a vida abundante que Deus tem para você. O outro caminho
leva para longe, para o vazio, para a destruição, para as trevas, e você precisa escolher. Agora, hoje. Não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais para procrastinar, não dá mais para dizer amanhã eu volto. E eu vou te dizer por quê. O inimigo está intensificando os ataques contra você neste momento, porque ele sabe que você está vulnerável. Ele sabe que quanto mais tempo você ficar afastado de mim, mais fácil fica te derrotar completamente. Ele está trabalhando dia e noite para garantir que você nunca mais volte. Ele está colocando cada vez mais distrações na sua vida, mais problemas, mais preocupações, mais coisas que te mantêm ocupado demais para pensar em questões espirituais. Ele também está trabalhando nos seus relacionamentos. Ele está semeando discórdia entre você e as pessoas que poderiam te ajudar a voltar. Ele está colocando orgulho no seu coração para que você não aceite conselhos. Ele está fazendo você se afastar de quem te ama e se aproximar de quem vai te destruir. Ele está orquestrando encontros, situações, oportunidades que parecem boas, mas que na verdade são armadilhas para te afastar ainda mais de mim. E tem algo mais. Este momento é crítico porque existem decisões importantes que você vai ter que tomar em breve. Decisões sobre relacionamentos, decisões sobre carreira, decisões sobre onde morar, decisões sobre investimentos, decisões que vão afetar não só você, mas sua família toda. E se você tomar essas decisões sem discernimento espiritual, sem me consultar, sem orar, você vai escolher errado. E as consequências dessas escolhas erradas vão te perseguir por anos. Eu vejo tantos filhos meus que tomaram decisões críticas enquanto estavam afastados de mim e agora estão colhendo frutos amargos. Aquela mulher que casou com o homem errado porque estava desesperada para não ficar sozinha e agora vive um inferno de abuso e sofrimento. Aquele homem que aceitou aquela proposta de trabalho tentadora sem orar sobre isso e agora está envolvido em atividades que vão contra seus princípios. Aquele jovem que escolheu a faculdade errada por pressão dos pais e agora está infeliz, fazendo algo que odeia. Aquela pessoa que investiu todas as economias naquele negócio que parecia promissor e agora perdeu tudo. Todas essas eram pessoas que estavam afastadas de mim quando tomaram essas decisões. Pessoas que achavam que sabiam o que era melhor para elas. Pessoas que confiaram na própria sabedoria, na própria razão, nas próprias emoções. E todas elas se arrependem amargamente agora. Todas elas gostariam de poder voltar no tempo e fazer diferente. Mas não podem. Elas têm que viver com as consequências das escolhas que fizeram. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que daqui a alguns anos você olhe para trás e perceba que destruiu sua própria vida, porque não quis me ouvir, porque não quis voltar, porque achou que podia fazer tudo sozinho. Eu quero te poupar dessa dor. Eu quero te guiar nas decisões que você precisa tomar. Mas eu só posso fazer isso se você me der permissão, se você abrir seu coração para mim, se você me buscar. Este momento também é crítico porque sua saúde espiritual está em um ponto muito baixo. Sua fé está fraca, sua esperança está quase morta, seu amor está esfriando. E se você continuar nessa trajetória, você vai chegar em um ponto onde vai parar de acreditar completamente, onde vai se tornar cético, amargo, endurecido, onde vai fechar seu coração de tal forma que nem eu vou conseguir mais alcançar você. E tem gente que chega nesse ponto, gente que se afasta tanto, que endurece tanto o coração, que fecha tanto a mente, que mesmo quando eu envio sinais claros, elas não respondem mais. Elas perderam a capacidade de perceber o sobrenatural.
elas perderam a sensibilidade espiritual. E aí fica muito, muito difícil salvá-las. Não impossível, porque para Deus nada é impossível, mas extremamente difícil. Eu não quero que você chegue nesse ponto. E você está perigosamente perto. Por isso eu estou te chamando com tanta urgência hoje. Por isso eu coloquei este vídeo no seu caminho. Por isso eu estou falando tão diretamente, tão claramente, tão intensamente. Porque este pode ser meu último apelo antes que você fique endurecido demais para ouvir.